Então, eu estou tentando falar para vocês o que eu disse para ela. Perfeccionismo não é uma ideia abstrata, um rótulo. Perfeccionismo é uma visão equivocada em 4 doutrinas. A primeira delas eu tratei como sendo a doutrina do... O que foi, queridos? Pecado. Pecado é um estado, uma condição. Segundo, a visão pós-lapsariana, de que Cristo herdou a nossa natureza humana caída. Quando eu falei pós-lapsarianismo, os adventistas creem no pré-lapsarianismo. Claro que com o fato de que Cristo veio 4.000 anos depois do pecado, mas do ponto de vista moral e espiritual, Jesus tinha a natureza de Adão antes da queda. Daí porque pré-lapso, antes da queda. Qual era a natureza de Cristo? Pré-lapsariana, do ponto de vista moral e espiritual. E se ele partilhasse da nossa natureza pecaminosa, e eu já falei que pecado não é apenas o ato, mas é a condição, o estado, Jesus não partilhou dessa natureza. Aí ele dizer, quem de vós me convence de pecado? Não é só o ato, não, era a condição, o estado. E eu vou ver depois citações de Ellen White. Vamos ver com vocês. Bom, então eu pergunto ali, alguém pode competir com Cristo? Baixa a cabeça e tenha misericórdia. Tenha misericórdia. De quem mais pode se dizer essas coisas? Então eu pergunto, que outra evidência eu preciso? A evidência das Escrituras? A evidência do Espírito de Profecia? A evidência da lógica. Se Cristo fosse exatamente como eu, ele também precisava de salvação. E se eu fosse exatamente como ele, eu não precisava de salvação. Isso é uma tolices, como dizia Brizola, rotundas. Brizola, aquele gaúcho lá, tinha umas palavras dele. Se Jesus fosse exatamente como nós, então não teríamos nenhum Salvador. Ele também estaria em necessidade de salvação. Jesus não é comparado a ninguém depois da entrada do pecado em nosso mundo. O apóstolo Paulo, não tendo com quem comparar Jesus, diz que ele é o segundo Adão. Mas ainda assim, entre Cristo e Adão, há uma anos-luz de diferença. Meu filho Maico me pergunta, você gosta de mim? Eu digo para ele, eu amo você, Maico. Que tamanho? Ele diz. Daqui no céu, no sol, 200 vezes. Jesus era diferente de você, daqui no sol, milhões de vezes. O testemunho de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo. Ele assumiu a natureza, mas não a pecaminosidade humana. Não possuía as paixões da nossa natureza caída. Testemunhos, volume 2, página 508 e 509. Ele não possuía as paixões da nossa natureza humana caída. Nem por um momento houve nele uma propensão maligna. Não o apresenteis perante as pessoas como um homem com as propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. O segundo Adão comparado com o primeiro antes da queda. Vocês estão comigo até aqui? Sim. Vou chamar você para continuar dando a aula. Se você está sabendo tudo aí. Conhece a história que era contada pelo meu amigo pastor José Mascarenhas Viana. Diz que um grande professor,
Ele tinha o seu motorista que o levava. Cada ocasião queria fazer uma palestra, uma aula, dar uma aula. E chegou um dia que o professor, o motorista que havia ouvido tantas vezes aquela mesma aula, ou as aulas dele, disse, olha, me dá o seu jaleco. Eu visto o seu jaleco hoje, seu paletó, você senta lá no fundo e fica só ouvindo, que eu vou dizer exatamente o que você disse. E o motorista está querendo dormir, né, filho? Estou de olho em você, viu? O motorista fez uma exposição perfeita. Repetiu tudo que o professor dizia. Impecável. Aí, então, e ele não contava que havia perguntas. E aí, quando a primeira pergunta apareceu, esperto que era, ele disse, olha, essa pergunta é tão fácil que até o meu motorista sabe responder. Então eu vou dar as perguntas difíceis para vocês responderem. Testemunho de Ellen White. Então nós já vimos algumas dessas citações aí. Não possui as paixões da nossa natureza humana caída. Eu escrevi aí um artigo sobre a hermenêutica da dissidência. Algumas características. Uma delas, eles gostam de citar personagens da história adventista, como Jones, por exemplo. Isso aí. Ou eles citam citações de Ellen White fora do contexto. Eu não quero... mais tarde isso vai ficar claro. Ellen White, às vezes, faz algumas citações que parece entender, dá a entender que Cristo também era parecido conosco na nossa condição. Mas, se você estudar melhor, veja bem para quem que ela está escrevendo. Em que circunstância ela escreveu. E faça a diferença. Nós vamos falar mais tarde entre as suas informações sobre a condição de Cristo 4.000 anos depois da queda. Sua condição física. Mas há um elemento da essência da natureza da encarnação de Cristo em que ela diz não possuía as paixões da nossa natureza humana caída. Não possuía as paixões da nossa natureza humana caída. Nem por um momento houve nele propensão maligna. Não sou eu que estou dizendo, isso é ela, a voz profética aos adventistas, que está dizendo isso. Não o apresenteis perante as pessoas, isso aqui é parte de uma chamada, a carta número 8, a carta a Baker. Baker era um pastor lá da Tasmânia, que havia convivido com o Jones e com o Agro na Califórnia. Eles eram da revista que era publicada lá, e ele estava ensinando, Ellen White escreve uma carta para ele com 8 pontos diferentes. E interessante que os perfeccionistas fogem dessa carta. Então ela diz aí, ó, não o apresenteis, porque era o que esse camarada estava fazendo na Tasmânia. Havia aprendido com o Jones as ideias dele, estava lá, e ela escreve para ele, a carta a Baker, não o apresenteis perante as pessoas como um homem com as propensões para o pecado. Ele não só não tinha pecado, mas não tinha propensão para o pecado. Para ser o seu salvador, tinha que ser assim. Não deixeis a mais leve impressão sobre as mentes humanas. Irmãos, eu queria colocar essas palavras minhas aqui em fogo, para você entender isso aqui, para você ensinar lá na sua igreja.
Você está cochilando aí, eu quando estou falando de coisas sérias, eu digo, em nome do Cristo encarnado. Preste atenção nisso aqui. Eu pensei inicialmente que nós teríamos um encontro de anciãos. Bom, é um encontro de anciãos, mas eu pensei, pastor, presidente, eu pensei que a gente ia ter aqui uns 15, 30 deles. Você fez melhor, trouxe os anciãos todos. Mas eu quero dizer, como ancião da igreja, você tem que proteger o seu rebanho das ideias erradas. Você tem que saber. Aliás, eu havia trazido uma palestra aí sobre o seu chamado ao ancianato. Uma delas é que você tem que estar informado. Como? Lendo, estudando, aprendendo. Papagaio velho não aprende a falar. Já ouviram dessa conversa? Quando está se falando de papagaio, mas eu estou falando de gente. Entre uma orelha e outra na sua cabeça, Deus colocou uma massa cinzenta. Que pouco. Para reproduzir, a gente precisava de um prédio de 10 andares. Bilhões de quilowatts para tocar essa máquina que Deus colocou na sua cabeça. Você pode aprender. Busque livros, informe-se, prepare-se. Você pode aprender. Jesus começou onde o primeiro Adão havia começado. Onde foi que Jesus começou? Onde o primeiro Adão havia começado. Como é que nós vamos dizer que ele era Adão depois da queda? Não ver o marcante contraste entre Cristo e nós próprios significa que nós não conhecemos, não nos conhecemos. Aquele que não aborrece a si mesmo não pode entender o significado da redenção. Aquele que não conhece a si mesmo. E dizer que Cristo era como nós, ou nós como ele. A segunda ênfase, ela faz duas ênfases. Uma ênfase é a afinidade. Isso quer dizer, Jesus foi afetado do ponto de vista físico. Essa é a ênfase que ela faz na afinidade de Cristo conosco. Afinidade. Isto é, Cristo nasceu 4.000 anos depois do pecado, trazia no corpo, do ponto de vista físico, semelhanças conosco, claro. Ele era um ser humano aí, ele era um ser humano do ponto de vista físico, mas havia dessemelhança. Ele não era infectado. Então, estão percebendo a diferença entre a identidade de Cristo conosco e a dessemelhança dele conosco. O problema é que perfeccionistas tomam um texto em que ela está falando da afinidade e tentam convencer você, lá a sua igreja, de que ele era semelhante a nós, em todos os aspectos, do ponto de vista físico, sim, mas dessemelhante, não infectado, do ponto de vista moral e espiritual. Prevalece as palavras de Cristo, quem de vós me convence de pecado. E graças a Deus que é assim. Então, um outro erro, além dos perfeccionistas estarem errados com relação à doutrina do pecado, além de estarem equivocados com relação à doutrina da natureza de Cristo, de que Cristo era o Adão depois da queda, quando não é, nós cremos, a igreja crê, os adventistas creem, e não somos os únicos. Milhões de cristãos creem assim. Cristo tinha a natureza de Adão antes da queda. Pré-lapsaria, não. Eu vou usar isso para simplificar, para não entrar em aspectos mais complicados. Perfeccionistas parecem crer que a salvação é por imitação do modelo, reproduzir o caráter de Cristo perfeitamente.
É o que eles querem dizer. Eu não sei se vamos ter tempo de analisar essa citação de Ellen White. O que significa imitar o caráter de Cristo perfeitamente? Tem nada a ver com ser moralmente como ele era, em termos de amor, de bondade. Isso é imitar o Cristo. Isso é mais hinduísmo do que cristianismo, essa ideia de reproduzir o caráter de Cristo perfeitamente. Não somos salvos por imitação. Nós não vencemos como Cristo venceu, nós vencemos porque Ele venceu. Estão entendendo, irmãos, lá do fundão, lá do pré-sol? Nós não vencemos como Cristo venceu, nós vencemos porque Ele venceu. Amém. Glória a Deus. Glória de fato. Estava dormindo aí? Não. Dorme não, viu? Então, o último aspecto errado da compreensão perfeccionista, além de estarem errados com relação ao pecado, a natureza de Cristo, com relação à salvação. Salvação para eles é por imitação. A escatologia. O perfeccionista defende a vitória sobre o pecado a ponto de não mais precisarmos de Cristo. Robert Winland, Robert Winland é um dos mentores dos perfeccionistas que nós conhecemos hoje. Ele costumava bater, eu, pastor presidente, eu costumava esmurrar o púlpito e dizer: quando é que nós vamos deixar de precisar de Cristo? Isso aqui é tolo. Isso aqui é tolo. Na verdade, quanto mais você se aproxima dele, mais você compreende que você precisa dele. Essa ideia de... Dorme não, viu? Você é meu secretário aqui, nessa fila aqui, viu? Tá um mau secretariado, né, irmão? Essa compreensão de que a gente vai chegar num momento em que não precisa mais de Cristo, completamente errada. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você o aprecia, mais você o ama, mais você o serve, mais você entende que precisa dele. Essa é a ideia de Robert Winland, um dos pais dos perfeccionistas modernos. Nesse caso, a santificação tem o mesmo efeito do pecado, nos separa de Deus. Já falei disso aí. Se você se torna semelhante a Cristo, a ponto de não precisar mais dele, o efeito da santificação é o mesmo do pecado, te separa dele. Estou gostando dessa classe aqui. M.L. Andreasen dizia de uma última geração, a Bíblia e a perfeição, Mateus 5,48. Alguém pode ler para mim aí? E alguém já toma Lucas 6,36. Leia de um lado aqui Mateus 5,48 e Lucas 6,36 desse lado de cá. Então pode ler aí, para nós quem tem aí Mateus 5,48. Pode ler, querido. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Muito bem, o que Jesus quis dizer com isso? Aí, agora leia, aí com voz FM, Lucas 6,36. Lucas 6,36. Leia, querido, leia forte. Sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, perfeito em Mateus, misericordioso em Lucas. Em outras palavras, a perfeição bíblica é essa aí. Perfeição em amor, em misericórdia. O apóstolo Paulo diz: quanto a essas coisas, não há lei. Muito bem. A perfeição bíblica, o pecado não reina, mas continuará presente até a glorificação. Não fomos glorificados ainda. Perfeição bíblica é essa. O diabo ainda reina, mas não governa mais. Mas que eu disse ali, o pecado não reina, mas continuará presente até a glorificação.
Não reina, mas estará presente aí. Jó entendeu isso muito bem, né? Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto em que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é resultado de uma obediência que dura a vida toda. Santificação é um processo que dura a vida toda. Deixa você sempre com a impressão de que chegou, mas não chegou. Chegou, mas não chegou. Cheguei, mas não cheguei. Porque quando eu olho para frente, há muito mais para ser caminhado. Estão percebendo, irmãos? Estão percebendo? Quando você caminha com Cristo, você vai percebendo que o que tem para ser conquistado à frente é muita terra. Muito bem, acho que isso aqui, santificação não é alterofilismo. C.S. Lewis, escritor inglês, que dizia: o homem que verdadeiramente está melhorando, ele reconhece as suas fraquezas. O homem que está realmente melhorando é aquele que reconhece as suas fraquezas. Quando o indivíduo começa a bater no peito e dizer: já sou tudo, cheguei lá. Alterofilismo. Nada disso. O fariseu e o publicano no templo. Os dois subiram lá. O fariseu disse: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. O publicano dizia: tem misericórdia. Tinha todos os sinais da morte na sua aparência, baixou a cabeça, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Quando você encontrar alguém que pensa que já chegou, que vai chegar e vai ser absoluto, é mais de se lastimar. É mais para chorar do que para bater palmas. Muito bem, esse tópico aqui está terminado. Quantos anos, ó? A encarnação de Cristo tem sido e permanecerá para sempre um mistério. O estudo da encarnação de Cristo, seu sacrifício expiatório, mediador, pegará a mente do estudante diligente enquanto durar o tempo. Isso quer dizer que você não vai esgotar o tópico. Mistério dos mistérios. Uma advertência: que Deus seja assim manifesto. Eu vou buscar uma cadeira, eu vou me assentar aqui, para descansar um pouco esses joelhos. Aqui, por favor. Aí tá bom. Isso não quer dizer que você pode dormir, viu? Que Deus seja assim manifesto de carne e de fato é um mistério. Em carne é de fato um mistério. E sem a ajuda do Espírito Santo não podemos compreender esse tema. A mais humilhante lição que o homem deve aprender é a inutilidade da sabedoria humana e a tolice de tentar, em seus esforços desajudados, descobrir a Deus. A intenção de Ellen White é instruir que Cristo não desejou que os homens crescem que ele foi simplesmente um homem. Um homem muito bom, dependendo completamente do seu Pai Celestial, mas que ele era o divino Filho de Deus em relacionamento dependente com o Pai. Essa expressão Filho de Deus, às vezes ela confunde algumas pessoas, porque nós entendemos o relacionamento do pai com o filho. Meu Maigo é meu filho. Não é isso. Essa é a compreensão hebraica. O filho havia herdado as características do seu pai. Jesus, como filho de Deus, é de que ele expressava Deus naquilo que ele era.
A realidade da encarnação. Cristo não fez de conta que tomou a natureza humana. Realmente ele a assumiu. Ele, em realidade, possuía a natureza humana. Isso é Ellen White, no Review and Herald, 5 de abril de 1906. Cristo foi feito como seus irmãos, com as mesmas sensibilidades mental e fisicamente. Ela está falando aqui, lembra que eu falei daquelas duas coisas? Semelhança e identidade. Ela está falando da semelhança de Cristo para conosco. Ele tomou sobre si a humanidade para enfrentar o teste e a aprovação que o primeiro Adão falhara em resistir. Olha, se ele já viesse com a natureza de Adão depois da queda, que teste haveria para ele? Resistir. Eu estou dizendo que isso aqui está no... é para cá. Ele tomou sobre si a humanidade para enfrentar o teste e a aprovação que o primeiro Adão falhara em resistir. Signs of the Times, 10 de maio de 1899. Eu sei, queridos, que um tópico dessa natureza pode ser cansativo para alguns de vocês. Você tem que se beliscar aí e permanecer acordado. E aprender. E aprender. Se vocês forem bons alunos, eu vou deixar esse material para vocês. Se forem bons alunos. Porque eu conheci alguns que disseram, não, depois eu arranjo com o professor. Uma ocasião, os meus alunos se lembram de que eu não dava nenhum material escrito que eu escrevera. Eu tinha que prestar atenção na classe. Porque eu sabia, se desse esse material escrito, ele já na próxima aula estava dormindo. Tem lá, depois eu vejo. Eu descobri um camarada lá. Eu descobri que apostilas das minhas classes estavam andando por aí. E eu me perguntava, quem fez isso aí? E um dia eu descobri. Um aluno que gravava e depois colocava escrito. Então, um dia eu disse para ele, quer dizer, então, que é você? É você que anda gravando as minhas aulas sem minha autorização, colocando por escrito e vendendo. Vendia. Aí ele, mas como é que eu vou comprar o leite das crianças? Isso é mesmo? Deus me deu uma veia sarcástica. Isso é mesmo? Como é que você vai alimentar as crianças? Já pensou em assaltar um banco? Então, quando você tem o material, você tende a não prestar atenção. 50% do aprendizado eu ensinar para os alunos que acontece na classe. Quando você presta atenção, quando você escreve, existe uma relação entre a mão que escreve e a mente, a cabeça que pensa. Que tipo de natureza humana? Cristo é uma perfeita representação de Deus, de um lado, e uma perfeita representação da humanidade, impecaminosa. Uma perfeita representação de Deus, por um lado, uma perfeita representação da humanidade impecaminosa, por outro lado. Está aí a fonte, está aí. Comentário de Ellen White no Comentário Bíblico, volume 7, página 907. Muito bem. O que é pecado? Pecado tem dois aspectos. A conduta exterior ou o caráter interior. Duas coisas. A conduta exterior,
na maioria das vezes, demonstra quem nós somos na verdade. Mas outras vezes isso é camuflado e a pessoa não consegue ser vista como ela é na verdade. O que é pecado? Se a lei se estendesse, Ellen White disse, se a lei se estendesse apenas à conduta exterior, os homens não seriam culpados por seus pensamentos errados, mas a lei requer que a própria alma, os pensamentos e os sentimentos possam estar em harmonia com a norma do amor e a justiça. Review and Herald, 5 de abril de 1898. Estão percebendo? 6 minutos faltam, hein? Para Ellen White, Cristo era livre de todo egoísmo e pecado. Review and Herald, 2 de agosto de 1906. Livre. Alguém aqui livre de egoísmo? Dizer que sim é de fato dizer que você não se conhece a si mesmo. Ele foi inocente e puro. Review and Herald, 24 de agosto de 1893. Inocente e puro. Em Cristo nunca houve imperfeição, egoísmo, mácula ou mancha do mal. Isso é Cristo, seu Salvador. Nunca houve imperfeição nele, egoísmo, mácula ou mancha do mal. Em nós, ela diz ainda, não existe por natureza nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Em outras palavras, somos amigos do diabo, por uma condição natural. Até que esse relacionamento seja partido pela ação de Deus em nós. Em nós não existe por natureza nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Eu viajo, às vezes, nos aeroportos, nos aviões, nos átrios dos hotéis, eu vejo como o homem natural se comporta. As suas risadas, seus planos, suas palavras, suas piadas. Em nós não existe por natureza nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado, mas em Cristo tal inimizade era, em certo sentido, natural. E nunca se desenvolveu a inimizade a ponto tão notável como quando Cristo se tornou habitante entre nós. Cristo era inimigo do tentador. A inimizade que ele colocou, a sua maior representação foi vista nele. Nele, a inimizade, em certo sentido, natural. Em nós, a inimizade era natural nele. E nunca se desenvolveu a inimizade a ponto tão notável como quando Cristo se tornou habitante na terra. Não devemos ter qualquer dúvida acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 256. Estão percebendo, irmãos? Anotem essas citações. Eu posso passar isso para vocês, mas se você não internalizar, não colocar dentro de você essas verdades, elas lhe escapam. Não devemos ter qualquer dúvida acerca da perfeita ausência do pecado na natureza humana de Cristo. Ele ergueu-se diante do mundo, desde a sua entrada nele, imaculado quanto à corrupção, embora cercado dela. Isso era Cristo. Ele se ergueu desde a sua entrada no mundo, imaculado quanto à corrupção, embora cercado dela.
nasceu sem uma mancha de pecado, embora ele tenha vindo ao mundo de maneira semelhante à família humana. Nasceu sem uma mancha de pecado, embora ele tenha vindo ao mundo de maneira semelhante à família humana. A posição de Atejones. Atejones é o chefe desse grupo perfeccionista. Não há uma partícula de diferença entre ele, Cristo, e vós. Quem é que disse isso? O Atejones, um dos mentores espirituais dos perfeccionistas modernos. Então, quando apertado com a citação de Ellen White, ele tentava camuflar a questão. Ele, Cristo, não era como as demais crianças. Ellen White fala da sua inclinação para o que é justo e que ninguém, olhando para ele, poderia dizer que Cristo foi como as outras crianças. Ela está escrevendo para o jovem Youth Instructor, 8 de setembro de 1898. Quando perfeccionistas querem dizer que as ideias de Jones já foram apresentadas na Assembleia de 1888, nós estamos falando a verdade. Essas ideias foram desenvolvidas a partir de 1895, 96. Foi aí que Jones começou a elaborar essa compreensão de que Cristo era como nós e nós como eles. Ele. Sobre Sete, a própria Ellen White diz, ele, Sete, tinha a natureza de Adão, tão destituída de bondade natural como Caim. Ele foi nascido em pecado. Está falando de Sete. Sobre Cristo, nenhum traço de pecado desfigurava nele a imagem divina. E mais adiante, Cristo foi o único ser livre do pecado que já existiu na Terra. Cristo foi o único ser livre do pecado que já existiu na Terra. Eu fico às vezes pensando, se linguagem quer dizer alguma coisa, o que você faz com uma citação dessa? O único ser livre do pecado que já veio sobre a Terra. Aí está, Signs of the Times, 20 de fevereiro de 1879. Bom, e aqui agora eu vou passar alguns... já acabou o tempo. No próximo segmento eu vou considerar a famosa carta a Baker. Lembra que eu falei desse missionário que estava lá na ilha da Tasmânia, ensinando essas ideias de Jones? Ela escreveu uma carta com alguns parágrafos, e nós vamos analisar isso no próximo momento.